Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos hoje estudar sobre o uso do a com H, que é do verbo haver, ou o a, que é a preposição. Há muito tempo atrás eu fui a um jardim zoológico. Tá certo essa expressão? Há muito tempo atrás? Será que tá certo? Na norma culta, não usamos o verbo haver com uma outra expressão atrás. Então, certo, há muito tempo fui ao zoológico. Então, seria assim. Mas vamos aprender o porquê disso, gente? Vamos aprender? Vem comigo. Olha só, o verbo haver, tá vendo aqui essa letra bonita, cursiva, né, da professora, né, que é da educação infantil que ensina pra gente. Tem gente que tem dificuldade, né? Mas é linda, né? Então, ó, o verbo haver, que é o a, é uma das formas do verbo haver, que eu coloquei ali. Por isso, podemos usá-lo quando a oração é sem sujeito ou impessoal. O que é isso que eu vou explicar para você? O verbo haver, quando ele tiver o sentido de existir, quando ele for sinônimo, sabe o que é sinônimo? Igual. Igual a existir. Ele vai ser impessoal. Então, ele sempre vai ficar na terceira pessoa. Ou seja, eu não poderia colocar esse verbo nessa frase aqui. Olha só essa frase comigo, ó. Há muitas árvores nesse bosque. Existem muitas árvores nesse bosque. Se esse verbo não fosse impessoal, eu teria que colocar haviam muitas árvores nesse bosque. Porque, olha só, gente, muitas não está no plural, árvores não está no plural, e a concordância não diz que quando os substantivos estão no plural, o verbo não tem que acompanhar? Sim, só que quando o verbo é pessoal, ele se refere a alguém. O verbo haver, ele tem essa regra, de que quando ele for igual a existir, ele não vai para o plural. Igual a existir, não vai para o plural. Então, agora, o existir sim, tá? Fica ligado. O existir é pessoal e o existir vai para o plural. Então, gente, a primeira regra, né? Até falei, estou emocionada, que é o verbo haver, quando ele for igual a existir, ele é impessoal. E dentro da gramática, ele é classificado como oração sem sujeito. Dentro da gramática, ele não tem sujeito. Agora, o verbo existir, dentro da gramática, ele tem sujeito porque ele é pessoal. Nesse caso, o sujeito do verbo existir, olha, a gente faz aquela perguntinha, né? O que há no bosque? Muitas árvores. Então, o sujeito seria muitas árvores, sendo que o núcleo é árvores, sujeito simples. Isso, essa expressão aqui de baixo. A de cima, não. Então, gravando aí, quando o verbo haver for igual a existir, ele não tem sujeito e ele fica sempre. Pode gravar sempre na terceira pessoa do singular. Mas não é só isso, tem outra regra. O verbo haver, quando ele indicar, lembra que eu falei para vocês? Há muitos anos atrás, que era um erro, né? Há muitos anos eu não vou ao zoológico. Então, esse verbo, quando ele for indicar tempo passado, ele também é a mesma coisa. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular e ele vai ser impessoal. Então, olha só, mas tem uma outra coisa, um detalhe. Quando ele tiver o mesmo sentido dos verbos fazer ou ter, olha só, o a também pode ser utilizado em frases que se referem ao tempo passado, como eu acabei de falar para vocês. E pode ser substituído pelos verbos fazer ou ter. Há muitos anos que não vejo a Sheila, tá vendo? Quase que eu falo atrás. Faz muitos anos que não vejo a Sheila. Tem muitos anos que não vejo a Sheila. Quanto tempo que a gente não vê a Sheila, hein? Então, olha só, gente. Esse verbo aqui, quando ele puder ser substituído pelo fazer e pelo ter, indicando o passado, ele vai ser impessoal e ele vai continuar ficando na terceira pessoa do singular. Mas tem um porém. Cuidado, nem sempre o verbo haver é impessoal. O verbo haver,
ele é pessoal, ele vai ser conjugado quando ele não estiver dessas duas regras. Quando ele não indicar passado ou quando ele não for sinônimo de existir. Então, eu vou colocar uma frase pequena, por exemplo, quando ele for auxiliar, porque o verbo auxiliar, ele vai ser flexionado. Então, quando for de uma locução verbal, quando ele for de uma locução verbal, ele vai ser flexionado. Ou eu vou colocar uma frasezinha, vou até colocar em outra cor, para você, quando ele tiver os sentidos de conseguir e de obter. Eu vou colocar aqui para você dar uma olhadinha. Ó, os sentenciados houveram do poder. Será que vai dar, gente? Se não der, acho que deu, hein? Ficou feiozinho aqui, mas vamos lá. Os sentenciados houveram do poder público. Que isso, professora? Eu nunca falei assim. É a ideia de conseguiram, de obtiveram. Aí, ele é pessoal. E aí, ele vai ser flexionado e vai para o plural, a terceira pessoa do plural. Então, fiquem ligados. O verbo haver, somente no sentido de existir ou indicando o tempo passado, ele é impessoal e ele fica na terceira pessoa do singular. Quando ele for verbo auxiliar ou quando ele tiver o sentido de conseguir, de obter, ele vai ser flexionado normalmente. Ok, gente? Então, fica ligado. Agora, nós vamos ver o a, que é a preposição. Bom, gente, nós vamos agora falar do a que é a preposição, não o a do verbo haver. Então, vamos ver, vem comigo aqui, gente. Ó, a preposição a é utilizada antes do substantivo. E ao contrário do a do verbo haver, ela se refere ao passado, né? Ela não. Essa preposição a, ela se refere, sabe ao quê? Ao futuro. Então, não tem como você errar, mas tem uma regrinha. Ela se refere ao futuro quando ela estiver dando a ideia de ou futuro ou distância. Ou seja, alguma coisa que esteja à distância. Quer ver? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Daqui a 2 anos, há 2 anos, ó, olha só. Irei, olha o verbo aqui, a Alemanha. Vai viajar, né? Ou seja, futuro. O verbo haver é o contrário, né? Indicava o quê? Passado. A preposição a indica o quê? Futuro. Ou distância, quer ver? Estamos morando a 10 metros da escola. Essa preposição a não tem crase, tá, gente? Porque não tem nenhuma palavra feminina aqui, mas é uma preposição. Essa preposição a, ela está indicando o quê? Distância. Ah, então nós usamos o a preposição quando indica futuro e nós usamos o a preposição quando indica distância. Isso, gente. Mas muita gente confunde, por isso que eu coloquei aqui um exemplo, uma observação para você. Olha só. Eu coloquei aqui, ó, certamente, né? 1 ano fui à Bahia. Ou seja, lembrei que certamente há 1 ano fui à Bahia. Certamente há 1 ano irei à Bahia. Então você que está aí, lembra que eu falei que o verbo haver indica passado e a preposição a indica futuro? Aqui seria o quê? Né, gente? Porque não está indicando passado? Olha, certamente, ou seja, no passado, eu fui à Bahia. Ainda coloquei aqui o verbo no passado, ó, passado. E aqui, ó, certamente, quer dizer, às vezes muita gente, por certamente, é um advérbio. E esse advérbio de certeza, né? Afirmação, estou afirmando ali. Então, muita gente às vezes confunde. Cuidado, às vezes é para confundir você mesmo. Então, ó, certamente, ó, aí aqui, ó, não está indicando o futuro, que eu ainda, ó, irei, eu ainda vou, ainda não fui, tô aqui ainda, que droga, né? Bahia é bom, né? Não fui. Então, olha só, haver indica passado, a preposição a indica futuro, para você não esquecer, ok? É isso aí. Bom,
Agora nós vamos resolver alguns exercícios com relação ao a preposição ou a verbo haver. Então vamos lá, vamos chamar a tela aí. Vamos lá. Número 1. Complete com a preposição ou a do verbo haver. Daqui a 3 anos atingirei a maioridade. Esse a é o a preposição ou a do verbo haver. Repare no verbo, gente. O verbo é atingirei. Então, se atingirei, claro que está se referindo a futuro. E como eu falei para vocês, a preposição é utilizada quando é o futuro. Então, primeira questão, letra A, daqui a 3 anos atingirei a maioridade. Tanto daqui a é preposição, é o a preposição, quanto a maioridade também, o a é a preposição, ok? Letra B, tá assim, há 6 semanas, aí você vai colocar para mim, há 6 semanas que não vejo Juliano. Peraí, que não vejo, ou seja, não está dando a ideia de passado, né? Não está dando a ideia de passado? Há 6 semanas, ou seja, passado. Então, se for dando a ideia de passado, é a do verbo haver. Então, você completa aí para mim. Estou te esperando há horas. Ah, gente, não é a ideia de passado, há horas, o tempo passando aqui, estou aqui parada, te esperando, não é? Então, gente, é a letra C, é a do verbo haver. Anota aí, não esquece não. O sino soará daqui a 5 minutos. Esse é o tempo. Já aconteceu ou está no passado? Ainda vai acontecer, né? Se vai acontecer, a indicação de futuro. Então, gente, aí não é o verbo haver, é o a preposição. Letra D, a preposição. Chegou há cerca de 2 semanas. Chegou há cerca de 2, ou seja, no passado. Então, a letra E é verbo haver, H-A, verbo haver. Acento, né, claro. Não nos vemos há alguns anos, ou seja, no passado. Então, também a letra F, a do verbo haver. Naquele lugar, que bonito, há uma vila com casas bem antigas, ou seja, dando a ideia de passado. Também há de local, né? Verbo haver também. Quando há uma semana eu disse que iria à Austrália, ele reclamou. Quando há uma semana eu disse que eu iria à Austrália. Agora preste atenção nessa. Quando há uma semana. Não foi uma semana atrás que eu disse que eu iria à Austrália? Não foi? Sim ou não? Sim, gente. Então, é o verbo haver. Eu disse, mas que eu iria à Austrália, ela reclamou. Agora, a poucos quilômetros da cidade. Aí, gente, aí é a poucos quilômetros da cidade. Não indica distância. Distância é o verbo haver? Não, é o a. Quando indicar a distância é o a. Então, agora vamos lá. A poucos quilômetros da cidade. Aí sim, há uma feira de antiguidade. Então, letra I, a preposição, e a de obter, né? A gente tem uma feira de antiguidade, verbo haver. É isso aí, gente.